Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas, com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar um melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiana Piscinas, rodovia PS 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Esta não é uma loja de perfumes, nem tampouco uma loja de presentes. Esta é a Cris Bombons. Temos tudo para a sua festa, em descartáveis, decoração, doces e muitas variedades. Faça-nos uma visita. Cris Bombons, a loja dos sonhos. Se você deseja ter o mais alto padrão de qualidade e tornar o projeto dos seus sonhos realidade, com um acabamento impecável para sua casa ou empresa, o seu desejo tem nome: Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Cobertura de alumínio com policarbonato, portas, janelas, armarinhos, portões automáticos e diversos outros produtos com um design moderno que potencializam a beleza de qualquer ambiente e se adaptam a qualquer necessidade. Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagens, suspensão, alinhamento, troca de óleo, autoelétrica e muito mais. Ufa! Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PS 75, quilômetro 1, pelo telefone 3626-1119. Márcio Autopeças, qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. A Escola Pedro II acredita em um futuro melhor. Por isso, nos dedicamos e investimos na educação do seu filho. Cada ambiente é preparado com muito amor e carinho. Venha e faça parte da nossa família. Nos visite e conheça a segunda casa do seu filho. Escola Pedro II, Rua da Campina, 375. Fone 99209-7760. Escola Pedro II, uma visão para o futuro. Aqui, seu filho é tratado com muito amor. Este programa é livre para todos os públicos. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas, com ótimos profissionais e os mais diversos produtos. Às quintas-feiras aqui na TV Goiamum, né, às 19 horas. Temos a microfonia que está sendo resolvido. Tá. Programas ao vivo tem essas questões. Hoje nós vamos falar um pouco de um tema muito bom, muito importante, conforme eu tinha avisado semana passada. E estamos aqui mais uma vez, né, como todas as quintas-feiras, para debater um pouco sobre temas bíblicos, né, temas que são polêmicos, temas que são tabus, né, temas que muitas das vezes
tem gerado ao longo dos anos, dos séculos e muitos anos, as divergências, as discrepâncias que existem no meio do povo de Deus acerca das interpretações bíblicas. E nessa noite nós iremos debater um pouco um assunto muito bom, que é a questão do aniquilamento e do tormento eterno. Né? A grande pergunta é: quem não receber a salvação será condenado ao inferno para sofrer eternamente ou será aniquilado? Ou seja, depois que Jesus voltou, né, que levaram os seus para o céu, e quem não receber a salvação será aniquilado, né, extirpado. Não vai sobrar nada, não vai existir consciência, não vai existir negócio de sofrer dores pós-mortes para sempre no fogo queimando. Existem as grandes propostas. E nessa noite nós temos aqui a presença, né, dos nossos amados irmãos aqui ilustres, que me dão a honra de mais uma noite estar aqui comigo, que é o professor Hércules Mendes, né, quando você vê aí na imagem, o Hércules Mendes aqui à minha direita, né, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui na cidade de Goiânia, né? Hércules, a paz do Senhor, que bom tê-lo aqui novamente. Uma alegria muito grande estar aqui, voltar ao programa, Ponto de Vista, e voltar a se encontrar com o nobre Apolo, né? Estivemos aqui uma vez. Isso. Colocando nossos pontos de vista, e agradeço a Deus pela oportunidade e também ao apresentador Madison, né, que nos convidou para estar aqui nessa noite. Ok. Hoje, para mim, é motivo de alegria porque eu tenho mais uma vez o Hércules, né, que para mim já é da casa, né, que está aqui em vários programas já que nos dá a honra, né. Esses programas de debate bíblico sempre tem aqueles que vocês chamam muito, né, e também o meu outro convidado também, ele está aqui, né, hoje pela segunda vez, né, e também vai ser um igual ao Hércules, que vai vir muito por aqui, que é o nosso amado irmão Apolo Távora, né, da Igreja Presbiteriana Brasil, aqui na cidade de Goiânia. Apolo, paz e graça, que bom tê-lo aqui. Graças a Deus, Madison, é um prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez. Uma boa noite ao Madison, é um prazer revê-lo, ao professor Amém. Hércules. Mais uma vez nós tornamos a nos encontrar. Ok, tá saindo lá, pode falar. Tá tranquilo. E aos amigos telespectadores que estão aí nos assistindo. É um prazer estarmos aqui para colocarmos sobre a mesa os nossos pontos de vista. Que bom. Eu peço à produção que... Eu acho que meu microfone está dando microfone por causa do grave, deu uma arrumadinha aí. Ok. Veja só, meus queridos irmãos internautas, né? Eu quero desejar a você, Pai do Senhor, uma grande honra para mim tê-los aqui conosco, né? E ao Arquirone, né, que já nos dá também o privilégio, a honra de tê-los aqui conosco, Edinaldo Lima, né? A todos os irmãos que me acompanham aqui todas as quintas-feiras, quero mandar um abraço ao Lucas Chamorro, né? Muito obrigado pela sua ausência, pela sua audiência, que digo. Ao Aristóteles Mendes de Lima, que está conosco todas as vezes que o Hércules está aqui. Que coisa, seu irmão. Saudação de paz, meu amado. Que Deus lhe abençoe. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Não fique só assistindo quando o Hércules estiver, não. Assista mais vezes. Deus em Cristo te abençoe. A irmã Lucinha e a todos vocês que estão aqui conosco nesse programa hoje. Como eu falei a vocês, o debate hoje vai ser muito bom, porque nós temos aqui dois representantes, né, de cada igreja. O professor Hércules representa, né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Goiânia, e o Apolo, ele representa a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Goiânia. Apolo, diga aí o endereço da Igreja Presbiteriana para que as pessoas que aqui de Goiânia quiserem visitar, os dias de culto, horário, tudo. Nos situamos ali na Rua do Lindo Amor, número 2. A igreja é pastoreada pelo reverendo Edilto Carvalho. Nós nos reunimos 2 vezes na semana, às terças-feiras, às 19 horas, e nos domingos, às 9h30 da manhã e 19 horas da noite, para o culto solene. São esses os 2 horários. Ok. Professor Hércules, é o senhor também, né? Diga aí o endereço da sua igreja lá, para que as pessoas possam visitar os horários de culto, os dias. Ok, nossa igreja fica no loteamento agropastoril. Isso. Exatamente, ali por trás do Novo Gás. Os cultos são
Temos o culto ao sábado, precede antes a escola sabatina, começa às 9, o estudo da lição, depois tem o culto às 10h30. Temos culto domingo à noite e um culto de oração quarta à noite. Os jovens também têm seu culto especial, chamado JA, um culto voltado para os jovens, mas todo aquele que é em Cristo, ele é nova criatura, então ele é sempre novo, ele é jovem. Esse culto dos jovens é nos sábados, ou à tarde, ou à noite, no sábado à noite. Ok. Então, tá aí você, internauta, que tiver o desejo, né, de conhecer a presbiteriana, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá aí os dias de culto, os horários, né, e que ambos estão aqui, e eu vou falar sem eles ter dito, mas eu acredito que será uma honra receber vocês, internautas, nas igrejas aqui citadas. Quero aqui chamar a sua atenção para que a gente comece aqui o programa e você vai entender do que se trata esse programa nessa noite, né? Vamos falar um pouquinho, vai ser soltado um vídeo agora, onde vai falar para você o que o programa vai citar, de que vai ser o debate nessa noite, para que você possa estar inteirado sobre todo o programa. Nós começamos um pouco mais tarde, mas aí foi bom, porque aí você vai ter a oportunidade de estar aqui conosco, né, participando nessa noite. Pode rodar o VT. O estado final. Aquele que irá acontecer depois da volta de Cristo, do julgamento, do fim deste mundo como conhecemos. Independente da corrente escatológica que você defende, todas elas chegam até este momento que iremos debater hoje no ponto de vista. Trataremos com mais detalhes sobre o estado final. Este será para alguns um estado de felicidade, já para outros, tormento eterno. Mas será um estado eterno? Sem fim? Haverá castigo e inferno para toda a eternidade? Ou isso será apenas por um tempo determinado? Vamos, antes do debate, tentar entender alguns detalhes. A doutrina da punição eterna foi sempre afirmada e reafirmada pela Igreja. Desde o princípio, o próprio Jesus fala sobre o inferno, indicando que o sofrimento envolve tanto o corpo quanto a alma. O mestre ensina que o fogo do inferno não é uma espécie de punição temporária, mas é sem fim ou eterna. Embora nos cause tristeza, para teólogos que defendem essa posição, a doutrina da punição eterna deveria nos impulsionar a um maior zelo e urgência com nossos empreendimentos missionários. Atualmente, a doutrina da punição eterna tem duas principais colocações. O universalismo, que ensina que no fim todos os homens serão salvos. O aniquilismo pode ser dividido em dois grupos. Um diz que os homens são criados imortal. O outro diz que aqueles que continuam a pecar são privados desta imortalidade. Já um outro conceito, conhecido como imortalidade condicional, afirma que os incrédulos não recebem a imortalidade. Deste modo, por ocasião da morte, serão aniquilados. Agora estamos prontos a iniciar o debate de hoje, pois já sabemos as principais questões sobre o tema. Agora, nossos convidados nos ajudarão a conhecer mais detalhes sobre este assunto. Fique ligado. O ponto de vista de hoje está apenas começando. Isso aí. Voltamos, né, aqui mais uma vez. Você viu aí o vídeo falando sobre o debate de hoje, né, do aniquilamento e da, assim por dizer, tormenta eterna, aonde de fato aquele que for condenado vai sofrer, padecer eternamente, sentindo dores e dores e dores, e o bicho não corrói. Em outra contrapartida, nós teremos a proposta do professor Hércules Mendes, né, que vai falar que não, que é aniquilamento, e aí ele vai explicar a proposta. Peço a você, meu amado internauta, que desde já, né, nos ajude esse programa, compartilhando aí nas suas redes sociais, para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas por esse ponto de vista bíblico, né, que hoje tende a levar a você uma boa informação sobre a palavra de Deus. Lembro aos senhores, o que sempre lembro todas as quintas-feiras, né, que o programa aqui não tende a ser uma discussão onde dois convidados vão se degladiar, um defendendo a sua bandeira de maneira que atinja a outra. Não. É para trazer a você, internauta, um ponto de vista público. Você às vezes deve ter ideias, né, dúvidas, por que tal igreja
pensa assim, por que tal igreja pensa assim. E hoje é a oportunidade de você, como todas as quintas-feiras, tirar aí a sua grande dúvida. Quero aproveitar, antes de dar início, rapidamente, dizer a você que nós estamos com uma nova ferramenta, que é o aplicativo da TV Guaiamum, né? Você aí às vezes não tem Facebook, né? Então você tem a liberdade, né? A oportunidade de assistir todos os programas da TV Guaiamum no aplicativo chamado Portal SGC. Se você for lá no Play Store agora mesmo, você vai lá e bota lá Portal SGC, você vai ver lá Sistema Goianense de Comunicação, baixou, é pequenininho, não vai comer sua memória, baixou, tá lá todas as informações dos programas da rádio 106 FM aqui da TV Guaiamum, e lá você clica lá TV Guaiamum e já vai aparecer o programa de imediato, e aí você já começa a assistir esse programa também. Então tá lá, Play Store, você bota lá Portal SGC e começa a participar conosco do programa. Vamos dar início ao programa? Hoje eu quero começar, né, aqui com o professor Hércules, né, e será colocado ali um cronômetro. Hoje nós vamos fazer um programa intercalado, viu, professor Hércules e o Apolo, né? Todas as vezes, internauta, a gente sempre faz assim, né, o primeiro e o segundo bloco para que uma pessoa só pergunte, ela pergunte e depois ela responda. Hoje nós vamos intercalar, um pergunta, responde, comenta, devolve, agora o outro faz a pergunta, de maneira que a gente vai tentar fazer cada vez mais o debate mais produtivo, mais agradável para você, internauta aí na Palavra de Deus. Professor Hércules, antes de começar, me diga aí rapidamente o que é que o senhor vai defender hoje aí de uma maneira bem resumida. Nós vamos defender que no juízo final, quando Deus tiver que punir os ímpios, que será após o milênio, ele há de punir todos os ímpios, ele vai jogar fogo nesses ímpios, como diz a palavra de Deus, e vai os consumir. Eles serão castigados segundo as suas obras, mas ao final de tudo, todos morrerão. Porque o lago de fogo é a segunda morte. E aí está só uma questão de ordem, de, como a gente diz nos números ordinais, cardinais, segunda morte. Eles morrerão, farão em cinzas, e Deus há de criar um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, em canto nenhum do universo. Ok, bem resumido e muito bem colocado. Professor Apolo, missionário Apolo, diga aí também de maneira bem resumida, o que é que o senhor vai defender hoje aqui, num debate aqui? Nossa posição é uma posição ortodoxa, afirmada e reafirmada pela Igreja ao longo dos anos, e esse debate pressupõe 4 temas importantes. Primeiro é morte, estado intermediário, inferno, juízo final. São 4 temas bastante interessantes que dá para a gente encaixar e englobar. Primeiro eu quero conceituar esses entendimentos para que nós possamos chegar num denominador comum ou não. Mas eu vou defender uma posição um pouco mais ortodoxa nesse ponto de vista, onde os ímpios sofrerão e sofrerão eternamente. Ok. É a impressão minha, mas eu acho que pela primeira vez a mim, né, parece que o arminianismo e o calvinismo, nesse pedacinho, parece que se concorda a questão de que é tormento eterno para todo sempre, gemendo de dores e sofrendo. A mim parece, a princípio, tá? Então vamos lá começar o debate. Professor Hércules, o senhor aí, né, que traz aí essa proposta do aniquilamento, eu queria conceder ao senhor, né, a liberdade de darmos início ao programa. E aí eu pergunto, Hércules Mendes, quem não receber a salvação, ele será condenado ao inferno para sofrer eternamente, ou ele será aniquilado? Nisso o senhor já fala e já prossegue no final emitindo uma pergunta para o Apolo. Muito bem. Eu começo já com a pergunta. Até que horas esse programa vai? Um programa desse aqui, se fosse uma hora exata, até que horas iria? 7, 8, 1 hora? O projeto é de 1 hora de programa. 1 hora. Né? Quando é que termina o ano 2018? Ele vai até quando? 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. Muito bem. Em Apocalipse 20, verso 11 e 12, menciona o julgamento dos perdidos ali. Né? Diz que se abrem os livros e os ímpios são julgados segundo as suas obras. A pergunta é, por que um juízo para quem já está condenado? Certamente não é para condená-los, porque eles já morreram condenados. Né? Já morreram condenados. Também
nesse juízo a gente vê uma análise, porque diz que cada um é julgado segundo as suas obras. Né? Para que esse escrutínio, se todos vão sofrer igualmente uma punição eterna, por que são julgados segundo as suas obras? Ou será que há uma proporcionalidade de pena, como por exemplo nas passagens de Mateus 16, 27, onde Jesus diz que virá para julgar cada um segundo as suas obras, Mateus 10, 15, onde Cristo diz que haverá menos rigor para os moradores de Sodoma e Gomorra do que para as cidades da época dele onde ele visitou. Lucas 20, verso 47 e 48, Cristo disse que aquele que sabia a vontade do seu Senhor, mas fez coisas dignas de reprovação, será punido com muitos açoites. Mas aquele que não sabia e fez coisas dignas de reprovação, será punido com poucos açoites. Como uma eternidade, como poucos açoites pode estar dentro de um contexto de um sofrimento para a eternidade? Quem é que vai sofrer muitos açoites? Quem é que vai sofrer poucos açoites? Tiago 3,1 diz que não querais vós ser mestres, porque é a vez de receber juízo muito mais severo. E o último texto, Mateus 18, 34, 35, Jesus conta a parábola do credor incompassivo, e ali diz que aquele... Eu vou ter que ler essa passagem aqui. Pode ficar à vontade. Ele diz assim, e aí eu falo, Mateus 18... No final da parábola ele diz: indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Todas essas passagens, a minha pergunta é o seguinte: por que um julgamento para quem já está condenado? Nobre missionário Apolo, né? Qual o contexto dessas passagens que eu li, de muitos açoites, poucos açoites, menos rigor, Mateus 10, 15, Lucas, há uma passagem também que Cristo disse que haverá um rigor mais severo para aqueles que devoram as casas das viúvas, né? Está escrito lá também, no livro de Lucas. Então, em que contexto a gente pode entender um julgamento, se todos vão ser jogados num lago de fogo e vão sofrer por toda a eternidade, como a gente entender essa proporcionalidade que é dada aqui nas Escrituras? Ok, professor, muito obrigado pela pergunta. Apolo, tem aí um tempo para responder. Bem, tem a pergunta muito bem feita, bem colocada. As passagens citadas pelo professor Hércules são passagens de suma importância e também são muitas passagens, né? E elas giram em torno de vários contextos. Cada palavra ela está inserida no seu próprio contexto e eu não posso, nesse tempo hábil, interpretar palavra por palavra dentro desses contextos que foi me lançada a pergunta. Mas, por exemplo, nós vamos a Apocalipse 20, que foi primeiro texto lido pelo nobre professor Hércules, onde ele fala que não vê sentido em um julgamento a condenados. Se eles já estão condenados, não há sentido para eles no julgamento. Por exemplo, se nós lermos o contexto imediato do capítulo 20 de Apocalipse, nós iremos ver que existe sentido, sim. Essa pergunta deve ser feita ao texto. O texto ele responde categoricamente o porquê desse julgamento e dessa condenação. Por exemplo, se nós observarmos o versículo 11 e 12, que o amado irmão leu como primeiro, eu não tenho tempo de ir para os outros, mas o texto vai nos dizer assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se senta, cuja presença fuge os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que achavam escrito nos livros. Esses foram os versículos que o amado leu. Versículo 13. Deu mal aos mortos que estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então não é a posição ortodoxa que diz que haverá um julgamento. É a Bíblia que diz que vai haver um julgamento. E a condenação desse julgamento, apesar de eles já estarem condenados, assim como o próprio Satanás, a derrota de Satanás do seu julgamento já é certo, eles serão formalmente julgados e lançados neste lago de fogo. Ok. Muito obrigado, Apolo. Eu peço à produção que tire o cronômetro, né? Eu queria conduzir o programa aqui sem nenhum cronômetro, para que os senhores não se sintam constrangidos por um tempo tão hábil e de não deixar uma proposta contundente, de maneira que venha a parecer
que está faltando alguma coisa, ok? Eu quero que os senhores se sintam bem à vontade. Esse é o nosso desejo e também do internauta que ele seja. Meu objetivo é que o internauta seja bem esclarecido sobre esse tema. Aí eu peço à produção que não marque o cronômetro aí, que eu vou conduzir o programa aqui de maneira bem coerente com essa realidade. Ok? Professor Hércules, comentário, por favor. Ainda bem que agora eu sou comentarista e não o locutor. O locutor fica falando ligeiro, né? A gente estava fazendo locutor de futebol. 2 minutos, quase fala gol no final. É injusto, né? Para responder, vários textos, responder em 2 minutos. Se eu coloquei 6, 7 textos... Os seus embargos foram aceitos. Bom, claro, a gente sabe que um debate desse vai se responder e tem que estudar cada passagem. Mas o que eu vejo na Escritura é que Deus, né, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, né, versos 2 e 3, que os santos hão de julgar o mundo. E esse julgamento ele é dentro do milênio. Apocalipse 20, verso 4, nos dá a autoridade de julgar. E a Bíblia diz que os ímpios, eles, quando abre esse livro de Apocalipse, eles são julgados segundo as suas obras. O que nós vemos aqui é que haverá uma proporcionalidade de pena, né, porque Deus, na sua justiça, não vai punir todo mundo igual. Uma dona de casa que não foi escolhido, segundo o calvinismo, por exemplo, junto com Hitler, se ele tiver perdido, junto com Saddam Hussein e estupradores que foram para o inferno e ficarem queimando todo mundo igual. O que a Bíblia mostra é uma proporcionalidade. Jesus, ao dizer que haverá menos rigor, em Mateus 10,15, para Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída completamente, de que para cidades que eram da época dele e o rejeitaram, mostra que se haverá menos rigor. Se for uma coisa eterna, então alguém vai ter compartimento para sofrer mais, ou vai ser feito lá em Mossoró, quando eu morei, que tinha Águas Petros, era um clube da Petrobras, o pessoal convidava lá, que trabalhava, aí tinha, lá é quente a água, então a gente tinha a primeira piscina morna, a segunda mais quente e a terceira pegando fogo. Então, é como se fosse assim, se alguém vai ter menos rigor, ou Deus vai botar o do menos rigor num lugar menos quente, e os outros que vão ter mais rigor no lugar mais quente, porque ele disse que haverá menos rigor para as cidades impenitentes que para Sodoma e Gomorra. Já em Lucas 27, ele diz que aquele que sabia a vontade de seu Senhor, mas fez coisas dignas de reprovação, será punido com muitos açoites. Mas quem não sabia tanto, mas fez coisa digna de reprovação, será punido com poucos açoites. Porque a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Por isso, Tiago 3, verso 1 diz, né? Irmãos, não quereis vocês serem mestres, sabendo que é a vez de receber juízo mais severo. Né? Tiago 2, verso 12 diz, o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Né? Mateus 7,1, Jesus disse, com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos também. Então, há uma caminhada nessa proporcionalidade. E a passagem que eu li de Mateus 18, verso 34, da parábola do servo incompassivo, tratou mal o seu conservo. Então, o patrão dele disse que pague tudo, você vai sofrer até que você pague tudo. Aí Jesus disse, fazendo a moral da história, assim também, né, o Pai Celeste vos fará. Né? Então, até que pague a última dívida. Então, haverá um sofrimento proporcional, não é um aniquilamento, não é que o fogo vem e morre todo mundo de uma hora só. Uns sofrerão mais, outros menos, mas todos pagarão a pena de morte. Entendi. Ok, professor, muito obrigado. Apolo, agora dessa feita, faz a pergunta ao professor Hércules. A proporcionalidade do sofrimento não foi a pergunta do professor Hércules, mas sim o motivo ou a justificativa do ímpio ser julgado, já sendo condenado. Então as escrituras dizem que sim, que ele vai ser julgado, já sendo condenado outrora vez por nós outros. Mas a pergunta que eu quero dirigir ao nobre professor Hércules, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25, e o versículo de número 46. Este versículo faz parte de todo um contexto. Jesus já vem dando aos discípulos várias instruções, falando de assuntos escatológicos, propriamente dito. E nesse versículo 46, ele culmina dando uma afirmação bastante interessante. Eu gostaria que o professor Hércules ele nos esclarecesse o que é que Jesus está querendo dizer com este versículo 46, quando diz que estes irão, falando dos ímpios, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Essa é a minha pergunta.
Ok, muito obrigado, Apolo. Professor Hércules. Ok. Essa pergunta, você vendo qual o que significa esse castigo, porque vamos deixar a vida eterna para lá e vamos falar do castigo, a questão do castigo. Estes irão para o castigo eterno. Qual será o castigo dos ímpios? O verso 41, Jesus diz, né, voltando, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vai ser para o diabo, mas eles vão para lá. Né? Então, qual será o castigo dos ímpios? E se eu disser que não é o fogo? Não. Não, o castigo não será o fogo. O fogo é o meio, o castigo é a morte. Por que eu digo que é a pena de morte? Porque o fogo é o meio da execução, mas a pena dos ímpios é a morte. O fogo é o meio. O meio do castigo. Entendi. Mas o propósito é que eles sejam mortos. Porque se nós lermos várias passagens no tempo aqui, é pouquíssimo, mas, por exemplo, as passagens da Bíblia que corroboram com essa, o livro de Romanos, por exemplo, capítulo 6, diz assim, o salário do pecado é a morte, e essa está falando da segunda morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não está falando da primeira morte, porque está falando de salário, de recompensa, de quem faz o errado. Isso ele diz também no verso 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados, está em santificação para a vida eterna. Romanos 8, verso 13, diz assim, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Então, é também a morte eterna, porque mesmo se vive na carne ou não, a morte comum é para crente e para ímpio. Então, o contexto aqui é de vida e morte eterna. Então, sempre há essa separação da Bíblia, e esse mais aqui no grego, o alá, né, ou ala, como se diz, é um advérbio de adversidade. Tudo que vem depois do mais se desdiz o que disse antes. Né? No futebol, como é que estava o primeiro tempo? O primeiro tempo estava 1-0, 2-0, mas no segundo tempo, então o mais, ele desdiz tudo. Né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é a morte. Mas por que eu digo que o castigo é a morte? Porque a Bíblia diz em Apocalipse, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui uma ilustração, eu trouxe até para o pessoal acompanhar aí os telespectadores. Por exemplo, eu tenho aqui, está aqui, não sei se dá para ver aí, eu mostro aqui que, os meus amigos, o lago de fogo, a Bíblia diz que é a segunda morte, Apocalipse 20, 14. O lago de fogo é a segunda morte. E Apocalipse 21, 8 diz que a segunda morte é o lago de fogo. Então, está aqui as passagens, né? A passagem da Bíblia, não sei se dá para ver daí, né? Apocalipse 20, 14 diz, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Mas Apocalipse 28 diz, no lago de que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o castigo que eles vão sofrer, segundo Mateus 20, 25, 46, é a segunda morte. E eu termino dizendo mais um motivo porque eu acredito que é a segunda morte. Porque Jesus, ele pagou a segunda morte. Jesus, quando morreu, qual foi? Jesus é nosso Salvador, morreu em nosso lugar. Qual foi a morte que Jesus morreu em nosso lugar? A segunda morte. Se a gente pegar Isaías 53, diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. Seja calvinista ou arminiano, nossas, não importa no caso. Mas morreu, Jesus morreu. Qual foi a morte que Jesus morreu? A primeira? Não, a segunda. Se nós lermos Hebreus 2, verso 9, diz que ele provou a morte por todos os homens. Segundo Coríntios 1:10, ele nos livrou de grande morte, a Bíblia diz. Não é a primeira morte, que a primeira morte, todo mundo morre. Essa é a morte consequencial, somos mortais. Ele nos livrou da segunda morte. Então Jesus não pagou um tormento eterno. Será que Jesus pagou menos que o pecador vai pagar? Ele morreu por todo mundo e Jesus também não morreu por causa da cruz. Ele morreu tão rápido que em Marcos 15, 46, Pilatos disse, já? Verifica lá. Dá uma furada nele lá, vai ver se mexe. Porque o pessoal morreu com 3, 4 dias, né? Aquela questão do ladrão. Não morria no mesmo em 6 horas. Jesus morreu em 6 horas. Então, o que eu quero dizer é que a pena será a morte. E é as passagens que a Bíblia trabalha essa questão. Mateus, tem muitas passagens, o tempo é muito curto. Mas é isso aí. Tá certo, professor. A pena é a morte. A pena de morte. O fogo é o meio, mas não é o fim em si. Ok. Vamos para os comentários com o professor e missionário também, Apolo Távora, mas antes eu queria deixar para depois do intervalo comercial, né, você internauta aí, né, fique conosco, ainda o debate tem muito ainda a acontecer, está só começando. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas.
com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar o melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiânia Piscinas, rodovia PE 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Todo empreendedor precisa divulgar o seu comércio, mas nem sempre é fácil achar uma gráfica que entregue no tempo que você precisa. Agora você tem a New Way. A New Way é conhecida por sua qualidade e pontualidade. Conseguimos entregar o seu material de forma rápida. São diversas opções em cartões de visitas, banners, panfletos, adesivos e o que mais você precisar para divulgar o seu comércio. Liga pra gente e agende uma visita. New Way, o novo caminho da impressão. Voltamos aqui com o programa, né, Ponto de Vista, e nessa noite nós estamos debatendo um assunto muito bom, né, que é quem não receber a salvação, né, será condenado ao inferno para sofrer eternamente, né, ou seja, sem um fim, ou será aniquilado, né? E estamos nessa noite recebendo a visita do professor, né, Hércules Mendes, que está conosco todas as quintas-feiras como telespectador, internauta, como também em alguns programas, a maioria aqui, ele sempre está conosco, nos dando a honra aí da sua presença nesse debate aqui. Também quero agradecer também que está conosco o professor Apolo, missionário Apolo, Távora ali da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Goiânia. E a quem também quero saudar com a graça e paz, que nos dá a honra de estar aqui conosco nos estúdios da TV Goiamum, né, o pastor Edilton Carvalho, né, da Igreja Presbiteriana, que está conosco aqui também nos estúdios da TV Goiamum, né. Temos também o irmão Valdir Martins, que está conosco todas as quintas-feiras, e temos também um outro irmão que está acompanhando o irmão Hércules, como é o nome dele, irmão? O irmão Edinaldo Lima também, que nos acompanha, que acompanha também o irmão Hércules aqui, quando ele está conosco aqui. Quero agradecer também a todos esses que estão conosco aqui nos estúdios da TV Goiamum. A você, internauta, quero dizer a você que já pode começar a fazer as suas perguntas, né, aos nossos convidados, que nós iremos depois selecionar duas para que eles respondam e tirem a sua dúvida, a sua indagação, o seu questionamento, né? Você certamente tem muitas perguntas a ser feitas. Antes de nós irmos para o intervalo, o professor Hércules, ele respondeu a uma pergunta do Apolo. E nessa feita, o Apolo agora vai comentar sobre a resposta dada pelo professor Hércules Mendes. Professor Apolo. A pergunta que eu fiz ao professor Hércules, ela está inserida no capítulo 25, segundo escreveu São Mateus, e o versículo de número 46. A pulsão aniquilista, ela diz que eterno não é eterno em todo canto na Escritura, o que é perfeitamente aceitável pelo fato de que a eternidade pode significar a existência de um homem ou a eternidade pode significar perpetuidade. Mas a pulsão aniquilista, ela nem sempre concorda que eternidade é eternidade no sentido de perpetuidade em todo lugar, mas acredita que é como se fosse a parte vindoura, de uma era vindoura. Pois bem, quando chegamos nesse versículo 46, que Jesus culmina o ensinamento, ele vai dizer que os ímpios, dos quais ele já está falando, e também está falando do próprio diabo e os seus anjos, isso está no versículo de número 41 e 42, Jesus vai dizer que estes ímpios, também junto com o diabo e os seus anjos, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A palavra eterno aqui, oionos no grego, a gente tem a ideia de perpetuidade, não a ideia de algo vindouro, pelo fato de que, se eu entendo nessa passagem aqui, versículo 46, que os justos irão para a vida eterna, eternidade aqui não é perpetuidade, então o castigo eterno aqui também não seria perpetuidade.
Mas se eu afirmo que os justos gozarão a vida eterna perpetuamente, então o castigo dos ímpios aqui também será eternamente, perpetuamente. Então Jesus não pode dizer uma coisa e negar outra, ou ele não pode estar falando duas coisas. Os princípios hermenêuticos e exegéticos vai nos dizer que uma palavra nesse mesmo contexto não pode significar uma coisa ou significar outra. Significa a mesma coisa. Então, eterno aqui é perpétuo. Outra coisa também que nós devemos ter em mente, se nós formos lá para Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10, a Bíblia diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então observe que a mesma construção teológica do que Mateus está registrando, em que esses demônios, juntamente com os ímpios, serão lançados neste lago de fogo, sofrerão tormentos eternos, e isso pelos séculos dos séculos. Se eu digo que os séculos dos séculos aqui não é eternidade, eu estou desconstruindo a teologia joanina também. Pelo fato de que Apocalipse capítulo 4, versículo 9, João vai dizer que Deus vive pelos séculos dos séculos. Então, se eu estou dizendo que João está dizendo que Deus vivendo pelos séculos dos séculos não é eterno, aquela palavra ali não é eternidade e perpetuidade, eu estou dizendo que Deus é findável. No capítulo 10, versículo 6, João vai repetir também que Deus é um Deus que vive pelos séculos dos séculos, e os céus louvam a Deus pelos séculos dos séculos. Então, quando chega no capítulo 20, no versículo 10, que ele já está culminando o final do livro, ele vai dizer que o sofrimento desses ímpios, juntamente com esses demônios, também será de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, se eu não entender isso aqui como eternidade perpétua, eu desconstruo toda a teologia do Novo Testamento. Ok, muito obrigado, Apolo. E nós agora daremos continuidade ao terceiro e quarto bloco, que agora o professor Hércules faz aí sua segunda pergunta ao missionário Apolo. Ok, eu trouxe aqui umas impressões de dois lugares de Israel. Vocês podem ver aí, aqui são as ruínas de Edom. Edom, tá assim hoje, meio de pedra. E aqui eu tenho as florestas do Negueb, inclusive elas não tinham nada e foram reflorestadas pelo povo de Israel. Ok, estão aqui. Eu leio nas Escrituras o seguinte a respeito desses dois lugares. Eu só me tirei a foto aí de Jerusalém. Para não perder muito tempo, eu coloquei os textos aqui. Isaías 34, verso 9 e 10, Deus falando de Edom, os ribeiros de Edom se transformariam em piche, e usa a seguinte expressão: nem de dia, nem de noite se apagará, subirá a sua fumaça para sempre. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. A palavra para sempre é aionios na Septuaginta. Septuaginta era a Bíblia da época de Jesus Cristo. Os judeus, eles se valiam da Septuaginta para citar o Antigo Testamento, os cristãos e os escritores judeus. Jeremias 17, 27, Deus ali falando sobre a transgressão do sábado do povo de Israel, ele diz assim: acenderei fogo, se continuarem a transgredir o sábado, o povo de Israel, acenderei fogo em suas portas, o qual consumirá, a palavra consumir, os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Fogo que não se apaga. E Ezequiel 20, verso 47, 48, falando das florestas de Negueb, também diz que Deus ia queimar tanto as árvores verdes como as secas, e ia tocar fogo que não se apagaria, não se apagará, e usa essa expressão duas vezes, mas seria uma punição para sempre. Então, baseado nisso, desse fogo eterno, que muitos acham que é algo que fica aí sem se apagar nunca, por que nessas três passagens Deus tocou fogo, tanto nas florestas de Negueb, como em Edom, hoje eles não queimam mais, e ainda tocou fogo em Sodoma e Gomorra? Diz a Bíblia em Gênesis 19, não vou dar para ler o tempo não, mas que ele subverteu aquelas cidades. A gente diz que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Qual seria um exemplo da destruição dos ímpios? Qual seria um exemplo? Eu tenho o exemplo de Sodoma e Gomorra, é o exemplo que a Bíblia dá. Eu leio aqui a passagem das Escrituras em Judas, que diz assim, eu peguei algumas versões, a Judas 7, diz assim, na versão Tebe:
que Sodoma e Gomorra jazem para servir de exemplo sob o castigo do fogo eterno. Na CNBB foram postas como exemplo castigados com fogo eterno, Sodoma e Gomorra. Aí Pedro diz assim, segundo Pedro 2,6, na versão TEB, ecumênica, a tradução ecumênica da Bíblia. Depois condenou ao aniquilamento, é a versão que palavra que ela usa, as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, a título de exemplo para os ímpios do futuro. CNBB votou, do verbo votar, ao extermínio e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra para mostrar o futuro que espera os ímpios. Que futuro espera os ímpios? Aqui está dizendo que ser reduzido a cinzas. Nova versão internacional, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, estou dando exemplo do que acontecerá com os ímpios. E por último, a NVT diz, mais tarde condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e as transformou em um monte de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos ímpios. O que acontecerá então aos ímpios? A minha pergunta é essa, né? Como essa questão do fogo eterno, será que é um fogo que não vai se apagar depois que tiver o seu propósito? Essa é a minha pergunta, baseado nessas passagens que foi citada aqui. Sodoma e Gomorra foi castigada com fogo eterno e hoje é um monte de cinzas, né? As florestas de Negueb, Edom e a própria Jerusalém foi queimada com fogo eterno, todavia não estão queimando mais. Será que a Bíblia, ao falar do fogo eterno e não das pessoas eternas, né, não está falando que é um projeto de Deus para exterminar tudo, como é citado aqui na Bíblia? Como eu falei, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Tanto Pedro como Judas dizem que é um exemplo. Qual seria um exemplo que o irmão tem de alguma passagem da Bíblia que mostre que os ímpios irão sofrer eternamente e como se explicar essas passagens, né, de Sodoma e Gomorra, Negueb e entre outras? Você pode escolher qualquer um desses 3 exemplos para comentar. Ok. Apolo? Devemos fazer determinadas pontuações. Eu sempre tenho defendido aqui no programa Ponto de Vista que todo autor tem uma ideia central, original, até porque esse princípio de interpretação hermenêutica não é meu, esse princípio de interpretação hermenêutico é de todos os bons exegetas, certo? Todo autor tem uma construção teológica e um pensamento central. Eu falei aqui no princípio da minha outra fala, que a palavra eterno não significa eterno no sentido de perpetuidade em todo lugar. Isso tem que ser visto à luz do seu próprio contexto. Por exemplo, as passagens que o irmão trouxe, evidentemente a palavra ionos lá não significa eterno no sentido de perpetuidade. Isso é fato. Paulo, quando escreve a Filemon, sua carta, ele diz, receba Onésimo para sempre. Isso não quer dizer que Paulo está até hoje que Filemon está até hoje recebendo Onésimo. A palavra que aparece lá é aionos também, para sempre. Então, à luz daquele contexto, a palavra para sempre significa a extensão da vida de um homem, a extensão de uma era nas gravuras que o irmão trouxe. Porém, na construção gramatical grega do livro de Apocalipse, escrito por João, eternidade aqui, para João é eternidade. E isso aqui está muito claro, nítido e bastante visível. Quando Jesus fala no capítulo 25 de Mateus, e vai construindo o seu pensamento, ele vai dizer que o fogo nunca se apaga, e não é o calvinismo ou a linha ortodoxa que vai dizer que esse fogo nunca se apaga, porém no final ele vai dizer que este fogo que nunca se apaga será eternamente. Então a palavra eterno ali, tanto para os justos quanto para os ímpios, no sentido de castigo, eu não posso entender como algo da era vindoura, mas sim como perpétuo. Quando eu chego no capítulo 4, e o versículo número 9, que João escreve Apocalipse, eu vou ver que está escrito a seguinte expressão: quanto esses seres viventes deram glória, honra, ações de graça ao que se encontra sentado no trono, o que vive pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse, no capítulo 10, o versículo número 6, João vai dizer a seguinte expressão: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus e a terra. Então, João utiliza as duas expressões de eternidade para Deus, e quando chega no capítulo 20, e o versículo número 10, ele usa a mesma expressão para o castigo dos ímpios, da besta, do diabo e dos falsos profetas. Perceba a construção teológica de João. Ele vai dizer no versículo 10, o diabo, que é o sedutor deles, de quem? Desses ímpios, do falso profeta, da besta, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E agora ele acrescenta, e serão
atormentados, tormento, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Ora, se na construção teológica joanina, no livro de Apocalipse, séculos dos séculos para Deus é perpétuo e aqui não é perpétuo, eu não consigo entender mais o que João está querendo dizer com sua construção teológica. Então haverá sim um sofrimento, haverá um sofrimento perpétuo desses ímpios, falsos profetas e bestas. E é verdade que a palavra eternidade não significa eterno em todo lugar. Porém, na construção teológica joanina, eterno é eterno. Eterno para Deus, eterno para julgamento, é eterno para ímpio, eterno para besta, é eterno para todo mundo. Inclusive também no versículo 46 de Mateus. Okay. Obrigado, Apolo. Muito obrigado, Apolo, pelo comentário. Né? E agora, né, Apolo é que faz a sua segunda... O comentário... me perdoe, meu amado. É que o programa hoje está tão gostoso. Não, esse foi sua resposta à pergunta dele. Agora é o comentário. Que o assunto está tão bom hoje. Pergunta está chovendo aqui nos comentários, viu? Então, professor Hércules, comente. Ok, eu tenho aqui alguns... quando a gente fala do nobre Apolo, de tradicionais, há uma lista de pessoas, de teólogos tradicionais, né, que defendem a posição de aniquilação dos maus, né? F.F. Bruce, temos John Stott, entre outros. Há uma lista grande aqui, tempo aqui não dá. Mas eu tenho aqui a definição de Aionios, né? Vini, por exemplo, que é um dos maiores expositores, ele diz que ela significa um período de indefinida duração. E o Vincent, que é o outro, tão importante como ele, não são adventistas nem aniquilacionistas, ele diz que a duração de Aion depende do assunto que está ligado. A palavra sempre carrega a noção de tempo e não de eternidade. Né? E aí vem Adão Clarke, e aí se for falar não dá. Mas é isso que eu quero dizer, que se o fogo ficar queimando, a questão é a seguinte, Apocalipse 20, verso 9, João diz que quando os ímpios forem atacar a cidade, eles estão na terra, desce fogo do céu. Do ponto de vista geográfico, João está na terra. Ele fala, se desce é porque ele está na terra. Desce fogo do céu e consome os ímpios. Está lá que depois queima Satanás. Se bem que o verso mencionado, no verso 10, não fala dos ímpios lá sendo atormentados, né? Besta, falso profeta, que F.F. Bruce fala que não são pessoas, mas são poderes. Né? Assim como a morte e o Hades, que são jogados também, não são pessoas. Né? Então, não existe uma passagem em que os ímpios serão atormentados, mas Satanás e a besta e o falso profeta. Ainda que fossem pessoas, são 3 seres ali jogados, né? Se for pegar literal a passagem. Mas a questão é a seguinte, se o fogo desce do céu e desce para onde? Para a terra. E a terra se torna um grande lago de fogo, segundo a palavra. Né? O apóstolo Pedro ele diz isso. Né, no capítulo 3, verso 7, o fogo é literal, o fogo não é simbólico. Muita gente acha que o fogo é simbólico. O fogo não é simbólico. Né? Segundo Tessalonicenses 1, verso 7, 8 e 9, Paulo diz assim, que Jesus virá em chamas de fogo, tomando vingança com quantos que não obedecem ao Evangelho. Em 2 Pedro, capítulo 3, ele começa a discorrer sobre a destruição dos maus. No verso 6, ele comenta que o mundo, que as pessoas se esquecem, os escarnecedores, que o mundo existia e foi destruído por água, literal. Mas agora está reservado para o fogo, para a destruição dos homens ímpios. Aí no verso 10 ele diz, mas os céus que agora existem passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se desfarão. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então haverá a terra será atingida pelo fogo, né? Os irmãos de Jeová dizem que não, é os ímpios só que são queimados. Apesar de serem aniquilacionistas, os Jeová dizem que não, é só o ser humano, o resto fica para o pessoal, né, é usufruir. Mas a Bíblia diz que a terra será atingida. Então, a terra toda será atingida por fogo. Mas se esse fogo não se apagar, existe um problema sério. Porque a Bíblia diz, o próprio Pedro, ele continua, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. O Novo Testamento grego, né, diz aqui que a palavra novo é kainós, não neós. Existem 2 palavras para novo no grego. Kainós e neós. Quando é neós é um novo. Novo, 0 km. Um carro novo você compra. Mas se é uma coisa reformulada, né, trabalhada uma casa que foi reformulada é novo, kainós. Então, a palavra que Pedro usa é kainós. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Essa terra aqui é reformulada, renovada. Né, nós vamos morar nela. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5,
verso 5. E João também diz, vi novo céu e nova terra, mas ele usa cá em nós também, é essa terra aqui. Né? Então nós habitaremos nessa terra, né? Moraremos nessa terra depois que o fogo se apagar. Se o fogo ficar queimando, fica difícil o ser humano morar nessa terra, a não ser que seja igual a parábola do rico e Lázaro, né? Um pessoal queimando aqui, a gente ali, um abismo no meio, mas não parece ser assim que a Bíblia diz. E para encerrar, há uma perguntinha que é feita em Isaías 33:14, por isso que eu não creio que os ímpios ficarão vivos no fogo. Eles mesmos respondem que não tem condição de ficar. Isaías 33:14, o profeta cita a terrível condição dos ímpios, onde diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Tu, Aiônio. Como é que eu vou sobreviver? Porque o homem é mortal. Como um mortal vai sobreviver no fogo? O fogo é eterno, isso não se nega. Né? Mas é um fogo que cumpre seu papel de exterminar todos os ímpios. Então, é nesse caminho que eu vejo que a palavra de Deus trabalha. Uma condenação paulatina de cada um segundo suas obras, mas o fogo tem que se apagar porque vamos morar aqui nessa terra. Eu queria só mencionar aqui, F. Davis, no novo comentário da Bíblia, é de editora Nova Vida, não é adventista, é evangélica de outra denominação. Diz assim, abre aspas, aquele fogo queimará até o fim, preposição até que cumpra todo o seu propósito. F. Davis é um grande comentarista das escrituras da linha evangélica. Ok. Muito obrigado, professor. Nessa agora, daremos prosseguimento, né, ao quarto bloco, onde o Apolo, né, faz aí mais uma pergunta, que é a sua segunda pergunta, ao professor Hércules. Amados, vejam bem, o professor Hércules, ele disse que o versículo que eu li, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo número 10, não está mencionado os ímpios como sendo atormentados. Pois bem, não aparece aqui, de fato, a palavra os ímpios como sendo atormentados juntamente com o diabo, falso profeta e a besta. Nós voltamos lá para Mateus, no capítulo de número 25, versículo de número 41. Jesus fala uma coisa bem interessante. Me acompanhe se você em casa tiver uma Bíblia e estiver nos acompanhando, veja só o que é que Jesus diz. Então o rei dirá também aos que estiverem em sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus está dizendo aqui que este fogo eterno está preparado para o diabo e os seus anjos. No versículo 42, Jesus vai falar que porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, e assim vai continuando com o texto. No versículo 46, Jesus finaliza dizendo que estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus menciona aqui que junto com o diabo e os seus anjos estarão os ímpios neste fogo eterno. Quando eu chego no versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse, o professor Hércules disse que não está os ímpios aqui sendo mencionados, então eles não estarão aqui. Veja, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, que Jesus já tinha dito isso aqui não é novo. João acrescenta que este fogo tem enxofre, Jesus já falou disso nos evangelhos, onde já se encontram não só a besta, também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu gostaria que o professor Hércules nos explicasse isso. João está fazendo uma construção teológica da fala de Cristo. O professor Hércules disse que os ímpios não estarão ali. Jesus disse que estariam. Ok. Professor Hércules? Eu não vi... o que eu disse é que é a questão de estarem sendo atormentados. A construção gramática de Apocalipse 20, verso 10, fala da besta, do falso profeta e do diabo. Os ímpios são jogados no lago de fogo, mas todavia não falam que eles serão atormentados por toda a eternidade. Né? E como o assunto é sobre os ímpios, se a gente for tratar de Satanás, a gente pode conversar também, porque ele também será destruído, como diz o livro de Romanos, capítulo 16, que nós esmagaremos Satanás. Me permita perguntar, nesse contexto. Nessa questão de aniquilamento, o Satanás também será aniquilado? Aniquilado, sim. Também? Também. Todos. A Bíblia diz, Apocalipse 21:4, que a morte já não existirá. Se o lago de fogo é a segunda morte,
E se o fogo fica queimando, enquanto o fogo fica queimando, porque se A é igual a B, B é igual a A. Eu mostrei no papel aqui. Se o lago de fogo continua a existir, temos 2 problemas sérios. Primeiro, como é que a gente vai morar na Terra se o fogo tomou conta do planeta? A não ser que seja afastado por um cantinho o fogo. Né? Segundo, o Apocalipse diz que a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem clamor, nem dor. Onde não haverá? Né? Não haverá isso. Será totalmente destruído. O que eu vejo é o seguinte, os ímpios não podem ficar queimando eternamente, primeiro porque eles são mortais. Isaías 51:12, o profeta diz, quem és tu, Deus dizendo, que temas o homem que é mortal? Se ele é mortal, não pode de jeito nenhum, porque nós somos pó. Né? Como a formação do homem é toda a nossa origem. Formou Deus ao homem do pó da terra. O homem é pó da terra. É só isso. Né? Quando ele morre, ele volta ao pó. Jesus disse a Adão, tu és pó e ao pó tornarás. O fôlego de vida não é nenhuma coisa específica dada de Deus só para o homem. Se a gente lê Gênesis 6, né, no verso Gênesis 6:17, quando Deus foi destruir os animais e os homens, ele usou a mesma expressão, fôlego de vida. Eclesiastes 3, verso 18 a 20, diz que o mesmo fôlego que o homem tem, o animal tem, e quando morre não há nenhuma vantagem dos homens sobre os animais. Né? Salmo 104, 27, diz que se Deus recolher o seu fôlego e seu espírito, os homens tremem e voltam ao pó. Né? Porque só Deus é imortal, a Bíblia é clara. Enquanto diz que o homem é mortal, a Bíblia diz que só Deus é imortal. 1 Timóteo 6,16. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a qual nenhum homem viu, nem jamais é capaz de ver. Né? E essa imortalidade está em Cristo. Eu vi isso pela primeira vez em 1 Timóteo 1:1, uma saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? E ele fala, em quem está a imortalidade. Em Cristo a imortalidade. Nós não temos a imortalidade, nós somos mortais. Né? Para sermos imortais, precisamos estar ligados a Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, diz Zoe. Por falar em Zoe, Mateus 25:46, quando diz, irão os ímpios para o castigo, não é tormento, a palavra ali é colazinha, é castigo, né? É uma pena. Né? Tormento é fazanos, que está em Apocalipse lá na outra passagem. Né? E os justos irão para a vida, a palavra de Zoe. Zoe não precisa de aiônios para ser eterno. Não precisa. Zoe, ela sozinha já é vida eterna. Se fosse psique, se fosse bios, que é as 2 palavras para a vida, aí sim precisava do adjetivo aiônios. É uma redundância colocada, né, nas palavras de Cristo, que existe redundância nas Escrituras. Né? A Bíblia diz, nele habita corporalmente toda a plenitude. Não precisava do todo, bastava a plenitude. Plenitude da divindade já é tudo. Então não acredito que o homem há de ficar sofrendo, porque mortal, o homem é mortal, Deus é imortal. Para eu ser imortal, eu preciso de Deus. A Bíblia diz que para o salvo ser imortal é preciso que esse corpo se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15. E o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, o fogo que vai cair do céu, ele é literal, ele vai queimar os ímpios, mas eles se transformarão em cinzas, como eu já falei aqui, né? E tem que se apagar, porque nós vamos morar nessa terra, como vimos que se apagou em Negueb, como vimos que se apagou em Edom, como vimos que se apagou nas portas de Jerusalém, e em Sodoma e Gomorra, que é o exemplo dado por Pedro e o próprio Judas, do que acontecerá com os ímpios, se transformarão em cinzas, como diz Malaquias, capítulo 4, que os ímpios se farão cinza debaixo das plantas de nossos pés. Ok, muito obrigado, professor. Apolo, comentário, a resposta do professor Hércules. Existem 3 tipos de entendimento de morte em toda a Escritura Sagrada. Morte física, que é a morte que todos experimentam. Existe a morte espiritual, que é a separação do homem com Deus através do seu pecado ou pelo seu pecado. E existe a morte eterna, que é a eterna separação do homem e Deus. O professor, em outra fala aqui, disse que Cristo experimentou a segunda morte. É complicado esse tipo de pensamento. Mas uma pergunta interessante que o Madison fez ao professor Hércules foi que se o diabo também seria aniquilado no sentido de ser completamente destruído. Deixa eu só ressaltar. Eu emiti a pergunta porque ele já estava falando, eu só corroborei para realmente deixar bem claro. Existem várias formas de eu poder destruir uma pessoa sem aniquilá-la. Existem várias formas disso. Eu posso destituir a pessoa do seu cargo, dos seus bens, de sua família. Isso é destruir sem aniquilar. Paulo utiliza a palavra destruir lá em 1 Coríntios 5, se referindo àquele homem que está praticando perversidade dentro da igreja, e Paulo diz, entrega esse homem para
destruição da carne. Paulo não está mandando aniquilar ninguém ali, se eu quero utilizar a palavra destruição, referindo-me a aniquilamento. É interessante que na construção teológica do capítulo 20 não há mais claridade do que o versículo 10 ao versículo 15, quando João, culminando seu livro, vai tratar de todos esses assuntos, dizendo que tanto o diabo, que já foi várias vezes mencionados aqui, como besta, que seja poderes ou não, como o anticristo ou falso profeta, que seja poderes ou não, João está dizendo que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E essa expressão, pelos séculos dos séculos, é a mesma expressão utilizada para a eternidade de Deus. É interessante também que, muito embora as nossas Bíblias, com suas epígrafes e traduções, vá dividir os versículos 10 e 11 em outro assunto, o texto original não divide, ele vai continuar a mesma proposta, tanto agora para os ímpios, já que foi o questionamento da não presença deles no texto. João vai trabalhar de forma mais clara e objetiva o destino desses homens. Vejam, vi um grande trono branco e aquele que nele se senta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos, os que nele estavam, a morte, e o além também entregou seus mortos que nele havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno... Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, tem agora mais dois elementos sendo lançados neste mesmo lago de fogo, que anteriormente ele está falando sobre tormentos. E no versículo 15 ele vai dizer: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, os ímpios, que era a falta que o irmão estava achando, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo, que na construção teológica do apóstolo, eles sofrerão tormentos. O pastor Hércules, ele utilizou uma palavra interessante, que existe a palavra tormento e a palavra castigo. Não existe a palavra castigo sem tormento. É apenas duas expressões para a mesma objetividade. O tormento ele pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser de qualquer forma. Todos aqueles que estarão no inferno, todos aqueles que estarão no lago de fogo, estarão sendo atormentados de diversas formas. Eles saberão, terão consciência de que estarão ali, o porquê estão ali e o que levou eles a estarem ali. Isso já é uma tortura psicológica, fora a tortura física, até porque eles sofrerão isso também. Então, dentro da construção teológica joanina, eu não posso saltar aos textos e procurar uma construção de uma doutrina. Eu, como um estudante dos princípios hermenêuticos e exegéticos, eu tenho que entender que todo texto tem o seu contexto e ele deve ser interpretado à luz dele primeiro. Quando esse texto está escuro, eu procuro outros textos mais claros que lancem luz a esse texto. Dentro desse texto de Apocalipse 20, nós temos simplesmente uma construção teológica muito bem feita pelo apóstolo João, que também foi dado a ele por revelação, sobre os pensamentos e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Os ímpios, sim, sofrerão eternamente, tormentos eternos, é o que o texto diz. O diabo também vai sofrer tormentos eternos, e o texto é claro quando diz, pelos séculos dos séculos. Se eu for pegar qualquer livro de qualquer autor, e ver que ele utiliza uma mesma palavra dentro daquele texto, e num determinado trecho significa uma coisa, em outro determinado trecho significa outra, eu nunca vou chegar a uma ICT, que é uma ideia central de texto, ou a ideia central do autor. Então, séculos dos séculos, sempre aqui em Apocalipse vai se arremeter à eternidade. E João utiliza isso várias vezes. Somente no Novo Testamento essa expressão aparece 23 vezes. 23 vezes. 20 vezes arremete-se a palavra eternidade ou para sempre a Deus, e 3 vezes refere-se ou ao diabo, ou aos ímpios, ou alguma dessas coisas, não se refere para sempre ou eternamente. Então isso é uma complicação teológica muito grande. Ok, muito obrigado, Apolo, pelo comentário da resposta do professor Hércules Mendes. Vamos pular para o 5º bloco, e nesta feita é as perguntas do internauta. E a questão das minhas perguntas, que eu sempre faço, eu deixarei para a próxima quinta-feira eu fazer, e irei fazer as perguntas do internauta. A primeira pergunta que eu faço do internauta é do Lucas Chamorro.
ele dirige a pergunta para o Apolo. E a pergunta é: se quando o salvo morre, ele vai direto para o céu, ou o seio de Abraão, como fica o caso de Lázaro e outros que foram ressuscitados? Jesus retirou do seio de Abraão para viver novamente uma vida de pecado? Essa é a pergunta para o Apolo. Quer que eu repita, Apolo? Deu para entender? Pronto. Então, Apolo aí tem um tempo aí para responder. A pergunta é bastante pertinente, porém, quanto ao processo que acontece pós-morte, a Bíblia não é muito clara acerca desses assuntos. Porém, sim, a primeira premissa que ele utiliza é o que as Escrituras dizem. Se nós utilizarmos o livro de Atos, no capítulo 7, versículo 58, nós vamos ver a seguinte expressão: Estevão está sendo apedrejado, está para morrer. A Bíblia diz assim: lançando ele fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e o apedrejado. Estevão, que invocava, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas o versículo número 55, que é um versículo antes, a Bíblia vai dizer: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então Estevão, à beira da morte, ele já vê esta glória de Deus, já vê este lugar para onde ele iria, e quando está sucumbindo, ele vai dizer: receba meu espírito. Jesus também mencionou a mesma expressão. Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer também essa mesma expressão do paraíso. Quanto à ressurreição de Lázaro para viver uma vida de pecado, todas as coisas, como um bom calvinista que sou, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus tem um propósito eterno para todas as pessoas. O propósito de Deus na ressurreição de Lázaro era levar a fé ao coração de seus familiares que estavam em desespero e em desânimo, mostrar a glória de Deus. Se posteriormente Lázaro viveria ou não uma vida promíscua de pecado, isso caberia já a outra instância, e não que Deus ressuscitou ele para este fim ou com esta finalidade de levá-lo a uma vida de pecado. Todas as coisas de Deus são feitas com determinados propósitos, Deus o sabe por que faz, porém sim, quando o homem morre, automaticamente ele encontra-se com Deus. É o desejo de Paulo, é o desejo dos apóstolos. Paulo disse: estar com Cristo agora é incomparavelmente melhor, e isso é bem cabível dentro das Escrituras. Porém, quanto ao propósito da ressurreição do Lázaro, Deus o sabe. Se foi para viver uma vida de pecado e promiscuidade, eu não creio muito nessa expressão. Não somente Lázaro foi ressuscitado nas Escrituras, várias outras pessoas foram ressuscitadas. Por exemplo, Eutico já estava morto, já tinha caído, já estava morto. Paulo podia deixar, ele agora vai viver uma vida sem pecado, mas Paulo foi lá e ressuscitou o rapaz. Então Deus tem propósitos na vida dos homens, e propósitos cujo ele sabe suas finalidades e os seus determinados fins. Ok, muito obrigado aí, Apolo, que respondeu a pergunta, né, do Lucas Chamorro. E tem uma pergunta aqui muito boa, e essa pergunta ela foi direcionada ao Apolo. No entanto, eu quero usá-la para ambos. Okay? Eu quero ouvir a versão do Apolo e quero ouvir a versão do professor Hércules nessa pergunta. A pergunta é o seguinte: se o castigo... Eu vou ler a pergunta e os senhores já se preparam para responder. E aí, como a pergunta é muito inerente ao Apolo, aí você vai responder. Depois de você terminar, o professor Hércules... Viu, professor? O senhor faz a sua proposta. Ok? Vamos lá. Pode ser? Tranquilo? Então vamos lá. A pergunta é: se o castigo para o ímpio vai ser eterno, como explicar Malaquias 4, do 1 ao 3? Que os salvos vai pisar na cinza do ímpio, como existir cinza se não são consumidos? Né? E está até um clamor popular aqui nos comentários do Face para que seja respondida essa passagem. Tá? Quer que eu repita? Tranquilo? Malaquias 4, do 1 ao 3. Como explicar? Querido internauta, como eu já... Foi do Edinaldo, viu? Vou dizer o nome dele. Edinaldo Lima. Edinaldo, Edinaldo Lima, não. É o que está aqui nos estúdios. Edinaldo. Não foi combinado, viu, internauta? Pessoal, veja só, todo o texto ele está à luz do seu próprio contexto.
vai haver vários textos no Antigo Testamento que vai falar sobre a destruição dos ímpios no sentido de deles sucumbirem aos exércitos de Israel. Não é somente Malaquias, como o último livro do Antigo Testamento, que temos essa expressão. A expressão do Antigo Testamento aos inimigos de Davi é a mesma expressão. Por exemplo, Deus dizendo que vai aniquilar os inimigos de Davi, Deus dizendo que vai transformar em cinzas os inimigos de Israel, Deus dizendo que o povo tripudiaria em cima da desgraça dos ímpios. E assim, todo o Antigo Testamento, as lutas que o povo de Israel travavam com o exército de Deus, Deus dava essas promessas de que os ímpios iriam sofrer na mão dos justos, que eram justos de Deus, e Deus tripudiaria junto com o seu exército em cima desses ímpios. Chega um momento em que Davi pede que Deus quebre os dentes daqueles que zombam do seu nome, que Deus tome uma providência, utilize-os na guerra, para que eles possam destruir estes ímpios. Então eu não posso pegar uma expressão dessa de Malaquias, relacionar a um processo escatológico e dizer que isso se remete a essa situação. Então assim eu tenho que pegar todo o contexto veterotestamentário e dizer que toda a destruição dos inimigos de Deus, através do exército de Israel, seria também escatológico. Essa não é uma expressão correta, sensata, não é uma hermenêutica muito salutar, saudável. Então, esse texto remete-nos a esse entendimento. Não somente Malaquias, mas os Salmos, se você ler os Salmos, estão cheios disso. Que Deus vai destruir, aniquilar os ímpios, o exército inimigo vai ser aniquilado, destruído. Simplesmente, essa é a interpretação ortodoxa desses textos. Ok, muito obrigado, Apolo. Professor Hércules, responda aí na sua proposta. Ok, para não ser injusto aqui com o Apolo, assim, há um texto um parênteses antes de começar, Apocalipse 14, que fala de ímpios indo para o tormento, ok? É dos adoradores da besta, no terceiro anjo, se alguém adorar a besta, beberá do vinho da colória de Deus. É para você discutir com um aniquilacionista que encontrar por aí. Aí diz que eles serão atormentados com fogo e enxofre, então está falando do lago de fogo. Diante dos santos, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem. Alguém pode dizer, não, mas aí está falando só dos adoradores da besta, da sua imagem. Aí pode querer literalizar. O fato é que essa passagem, o Apocalipse é o livro que cita mais o Antigo Testamento. João, as figuras de linguagem que João mais tira, João é o que tira mais figuras do Antigo Testamento. Todas essas expressões são tiradas. Por exemplo, essa passagem, a fumaça de seu tormento sobe pelo século dos séculos, é a mesma de Isaías 34, né? Quando ele usou essa expressão, quando o profeta diz, né, 34, verso 9 e 10, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. Nem de dia, nem de noite se apagará. Eu mostrei aqui a foto, né, já de Edom. Não está mais assim. Né? Nem de dia, nem de noite se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração. A tradução é a mesma pelos séculos dos séculos. Será assolada e para todo sempre ninguém passará por ela. Aí tem uma foto com um camarada aqui andando em Edom. Ninguém passará por ela e tem uma foto de um carro passando pelas ruínas de Edom. Então, a expressão para Deus dizer assim, eu estou queimando e queimo tudo. Não vai sobrar nada. Né? Estamos tendo época de queimadas aí, por exemplo, a gente anda para João Pessoa, estão queimando tudo queimado, mas sobra ainda árvores verdes. Mas se fosse o fogo eterno, não ia sobrar nada. Mas ele tem que se apagar. Voltando a Malaquias, a passagem que eu quero comentar aqui, é que esse texto, a minha visão é diferente do nobre Apolo. Porque a expressão que ele usa aqui no capítulo 4, verso 1, diz, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará. A palavra abrasará é a mesma usada por 2 Pedro 3,10, que a Bíblia diz que os elementos se desfarão abrasadores. Né? O Senhor não deixará nem raiz nem ramo. Né? No verso 3 diz, pisarei os perversos que se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse dia do Senhor, ele ainda vai se cumprir. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo ele volta a falar do dia do Senhor aqui. Tessalonicenses, está aqui, 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 5, verso 1 e 2.
Pois vós mesmos, verso 2 já, estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão. Né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto. Aqui está para dar a luz. E de nenhum modo escaparão. Né? E o apóstolo Pedro também fala do dia do Senhor. Pois o dia do Senhor vem com estrepitoso estrondo dos elementos abrasados. Então, essa profecia é uma profecia, sim, apocalíptica. É para o final. Tanto é que no verso 5... ele diz assim, em Malaquias 4, verso 5, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias, ele só apareceu no Novo Testamento. A gente sabe que está falando da pessoa de João Batista. Né? De João Batista, que veio no poder e no espírito de Elias. Né? O pessoal da espírita está falando que é a reencarnação de Elias, mas não pode, porque Elias apareceu no monte lá, então não poderia ser João Batista. Então acredito sim que esse texto é um texto que aponta para os ímpios que se farão cinza, porque o próprio Pedro, segundo Pedro 2,6, diz que os ímpios se farão cinzas. Esse é o futuro que aguarda os ímpios. É dado como exemplo, como eu li nas passagens das traduções da Bíblia em português. Ok, muito obrigado, professor Hércules. Eu, como internauta, sabe, né, a gente sempre tem um objetivo de levar você às melhores informações, os pontos de vista bíblicos. Né? E, para nós encerrarmos a última pergunta do debate, né, quero agradecer desde já a todos os internautas que estão conosco, né, fazendo inúmeras perguntas. Infelizmente não podemos selecionar todas, se pudéssemos, iríamos aqui adiante, né? Só que são muitas perguntas e aí demanda tempo, e tempo não é nem dinheiro, é vida. Quem perde tempo, perde vida. Mas eu queria lançar uma pergunta, e eu queria ouvir a visão tanto do Apolo como do professor Hércules nesse quesito. Primeiro eu quero ouvir do professor Hércules, dessa vez, tá? A pergunta é do seguinte: em Marcos, o internauta pode até ver aí, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, o amigo internauta que tiver a Bíblia aí, abra sua Bíblia também junto conosco. Em Marcos capítulo 9, vejam bem, hoje nós estamos debatendo esse assunto, né? O professor Hércules defende aqui o aniquilamento, né? Que não haverá gente sofrendo eternamente, né? No fogo do inferno. E o professor e missionário apóstolo, né? Está trazendo uma proposta... Apolo, eu estou profetizando, olha. Ele foi promovido. Foi promovido, Apolo. Misericórdia. O professor Apolo, é porque Apolo é apóstolo, né? Mas professor, ele é missionário também. E o professor e missionário Apolo, ele está trazendo a proposta de que haverá sim sofrimento eterno no inferno, para aqueles que forem para lá. Então, a minha pergunta para os dois, né, primeiro eu quero ouvir o professor Hércules falar, é o seguinte: em Marcos 9, 42 ao 48, diz assim, eu vou ler rapidamente para que o internauta veja. A Bíblia diz assim, o 43 em diante: e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tem, na vida do que, tendo as duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo inextinguível. Aí ele vai no 44, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Em outras traduções diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aí ele segue no 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa é a minha pergunta para o professor e para os dois professores aqui representados. Essa questão que a Bíblia quer dizer aqui, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Professor Hércules. Ok. Essa passagem, né, primeiro uma coisa que eu digo para vocês, estão assistindo, tem Bíblias. Porque ela é muito usada, né, professor? Quando vai se debater essa questão assim, onde é que está então? Volta contra o próprio. Então, a Bíblia diz que Deus pega os estudos na própria estutícia. O argumento se vira contra. A gente chama de tiro no pé essa passagem para imortalistas, porque a primeira coisa que eu digo a vocês que tem a Bíblia é que risquem mesmo a palavra inferno, porque essa palavra não é uma tradução, e isso quem diz são todos os exegetas,
pessoas que conhecem o grego e o hebraico, essa tradução é errada. É como você pegasse uma palavra em inglês aí, vamos dizer assim, love, que é amor, e traduzisse por ódio, por paixão, por medo. Uma tradução que não tem nada a ver. Né? Então, existem 3 palavras, no hebraico é Sheol, e Sheol vai todo mundo. Né? A Bíblia diz assim, Eclesiastes 9:10. Tudo que você tem que fazer, faça conforme as suas forças, porque para o Sheol, para onde tu vais, não está falando para os ímpios, a carta não, é o livro escrito para o povo de Israel, para o Sheol. Como Jacó também disse, muito triste com a morte de José, aí ele disse, não, agora quem dera eu descesse com essa minha tristeza ao Sheol. Né? Jó também, no capítulo 3, quem dera eu descesse ao Sheol, e lá eu teria descanso, etc, etc. No Novo Testamento tem 3 palavras, um é Tártaros, que é símbolo de escuridão, onde os anjos estão presos, segundo Pedro 2,4, só que não estão presos fisicamente. Primeiro, porque são seres espirituais. Segundo, que eles estão bem soltos. Né? Paulo diz, sede sobre vigilante, que Satanás anda ao redor de vós como um leão que ruge. Então, eles andam bem soltinhos por aí. Os demônios estão soltos e ativos, fazendo muito mal. Então, é uma prisão espiritual. Eles estão em escuridão, Tártaro e escuridão. Uma vez aparece só. Aí tem Hades, né? Que é a tradução para Sheol, ou seja, o que é Sheol no Antigo Testamento? Sepultura, Hades é sepultura. Por isso que a Bíblia diz em Atos 2, 37 em diante, que Jesus foi ao Hades, mas não é um lugar onde está almas atormentadas. Né? A Nova Versão Internacional traduz por sepultura, entre outras versões. E a palavra que aparece aqui, inferno, que ele leu aí na versão dele, que eu tenho um Novo Testamento grego aqui, posso ver, mas o tempo é curto, é Geena, ou Geena, já que o grego não tem G, a gente fala Geena. Né? Geena, por que Jesus usou Geena, não usou Hades? Né? Nem Tártaro, por exemplo. Jesus usou Geena, só aparece 10 vezes Geena apenas, e todas no Evangelho. Jesus usou Geena porque a Geena era um lixão que tem em Israel, então ele usou, Jesus já fala de coisa desconhecida, havia um lixão em Israel, um lixão diz que jogava os lixos naturalmente, mas jogava também assassinos, criminosos que não tinham uma sepultura, porque a sepultura para o judeu era muito, eles reverenciavam muito, a pessoa tinha que ter uma sepultura, né? Jesus inclusive uma sepultura de luxo, né? Mas os indigentes eram jogados na Geena. Então ali só tocava fogo para ir se purificando aquele lugar, não ficar aquele amontoado de bicho, de gente, de carnificina, podridão, então se queimava constantemente, né? Mas nem todo mundo que era jogado na Geena era queimado, porque alguns ficavam com o braço fora, um pedaço do corpo fora, da perna, da cabeça, seja o que fosse, e aí vinham os bichos. A palavra grega, eu até anotei aqui, eu sabia que esse texto ia sair, é escolex, né? É um bicho que come cadáver. Um bicho normal, não é um bicho do outro mundo, não. Jesus usou a palavra escolex, conhecido muito bem por eles, né? Não era um bicho espiritual que vai comer almas, porque ele está falando até de corpo no Geena, né? Se tua mão, e o texto é um texto hiperbólico. O que é isso? O que é hipérbole? Uma figura de linguagem que traz o exagero. Se tua mão faz tropeçar, corta, mas você não vai cortar. Tenho certeza que ninguém vai fazer isso. Não sei que tenha louco. É hipérbole, né? Porque é melhor entrar na vida com uma mão, você não vai entrar com uma, vai entrar com duas, porque Jesus vai transformar seu corpo de novo e você vai ter o seu bracinho de novo, né? Mas não corte não. Você vai entrar. De que tendo os 2 braços, então Jesus fala de braço, fala de perna, fala de olho, corpo. Não está falando de alma, em nenhum momento dessa passagem está falando de espírito. E aí ele diz, onde o bicho não morre, aí ele, onde, já está, pega o verbo e volta para o presente, porque é no fator do presente. Né? Ele fala de um aspecto futuro, corta, porque é melhor entrar na vida, está falando de Zoe, vida eterna, do que ir para a Geena, que a Geena vai ser só no juízo final. E aí ele diz, onde? Aí o bicho não morre, porque come os cadáveres. Jesus estuda essa passagem de Isaías 66, verso 24. Lá em Isaías 66, o último versículo, Jesus diz assim, eis que Deus, através do profeta Isaías, diz, eis que crio novos céus, nova terra, tal, 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 e será de um sábado a outro, de uma lua nova a outra. Eles sairão e verão os cadáveres. Não é alma, não é espírito. Cadáver é corpo morto, daqueles que prevaricaram contra mim. O seu bicho nunca morrerá e seu fogo nunca apagará. Então, está falando de cadáveres, não é de pessoas sendo atormentadas. Nesse texto não fala de tormento. O bicho é que não morre, o fogo é que não se apaga, mas o ser humano está morto. Né? Mas o fogo há de se apagar quando cumprir seu papel. Ok, muito obrigado, professor. Apolo, né, quero que o senhor também lance aí qual é a sua interpretação desse texto. O professor Hércules disse que
o texto era um tiro no pé dos imortalistas, né? E não é, o texto não é. Na verdade, ele nos dá grande margem para as expressões que eu vou dar agora. Por exemplo, Jesus utiliza aqui nesses versículos uma ilustração. Isso é uma ilustração. Então, eu não posso estar aqui entendendo o bicho como bicho, eu não posso estar entendendo aqui outras coisas, como ele falou aí, de cabeça para um lado, perna para o outro. Na verdade, a expressão Geena, que aparece aqui, era um lixão que ficava ao sul de Jerusalém. De fato, o que o professor Hércules falou ali acontecia, eram jogados cadáveres e tal. Mas ele falou uma expressão também muito interessante, que ele pediu que riscasse a palavra inferno, porque era infeliz aqui. Mas imortalistas, assim como eu, não constroem a teologia do tormento eterno em cima desse texto aqui ou em cima da palavra inferno. Nós entendemos que a palavra inferno é uma tradução latina e que a palavra original mesmo é infernum, né? Que significa inferiores ou regiões inferiores, que aparece na mesma expressão que aparece para Hades, ou o próprio Tártaro, ou o Geena, que é essas regiões inferiores, escuras e tal. Se a tradução inferno ela foi infeliz pelos tradutores da Vulgata Latina ou não se constrói a teologia da imortalidade da alma ou do tormento eterno em cima da palavra inferno. Eu posso trocar a palavra inferno aqui o Geena tranquilamente. Eu não tenho problema nenhum com isso, nem os grandes exegetas terão um problema de tirar a palavra inferno, já que se reconhece que a palavra inferno não é uma palavra que aparece nas expressões originais, mas o conceito está lá, o conceito de regiões inferiores está lá, o conceito de tormento eterno está lá, o conceito de que o fogo é inextinguível, de que o bicho nunca morre está lá. A ilustração é apenas Jesus utilizando de elementos que os homens conhecem para mostrar-lhes elementos que eles não conhecem. Jesus fez isso o tempo todo. Jesus fez isso com Nicodemos. Eu estou falando de coisas terrenas aqui. Então está entendendo? Quanto mais se eu falasse das coisas espirituais. Jesus utilizou-se de várias parábolas para se expressar da mesma forma, falando de coisas cotidianas, para que eles entendessem verdades espirituais eternas. Então esse texto nos remonta a isso. Fogo aqui é o fogo inextinguível, o verme aqui não é tapuru ou outra coisa, mas existirá alguma coisa que são elementos de tormento a essas pessoas que estarão no inferno propriamente dito. Se a palavra inferno é um problema, eu não vejo problema. Eu troco aqui por Geena e continuo com o mesmo conceito, porque o conceito não aparece apenas nestes versículos, aparece em todo o Novo Testamento. Ok, muito obrigado, Apolo. Quero desejar aqui, estava saudando aqui aos nossos internautas, quero agradecer a ilustre presença do professor Hércules Mendes, né, de mais uma quinta-feira, nos dá a honra da sua presença, né, que ali na sua vida corriqueira, mas sempre abre um espaço para nos atender, assim quando lançamos o convite. Quero agradecer, professor Hércules, pela sua participação conosco aqui, e aí eu peço que o senhor dê suas considerações finais. Ok, eu agradeço o convite, agradeço estar junto aqui com o Apolo, né, sempre educado nas suas expressões, e espero que a gente, com esse estudo, a gente comece a ver realmente, porque teve muitos imortalistas, né, como John Stott, né, Oscar Cullmann, que, estudando mais, eles viram que não havia base bíblica para o imortalismo. Eu cito um texto que meu genro, Alexandre, ele faz, será que ele vai ter esse texto? Obadias 16, na nova versão transformadora, a mais nova versão da Bíblia para o português, um português mais atual, ele diz assim, foi Alexandre, meu genro, um abração aí que conseguiu esse texto para mim. Obadias 16, nova versão transformadora, uma boa versão para o português atual. Diz assim, abre aspas o texto. Assim como você engoliu o meu povo em meu monte santo, você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo. Olha, um castigo contínuo, podia ser bom essa passagem para o imortalismo. O castigo contínuo que eu derramar sobre as nações. Sim, beberão, cambaleando e, por fim, desaparecerão. A versão revista atualizada diz, serão como nunca tivessem sido. Né? Castigo contínuo, mas é até destruir. Né? Então, é um texto, muito bom texto de Obadias, mostrando que Deus realmente a destruir. Por falar em Geena, ela não está mais queimando, viu? O fogo se apagou. Considerações?
Ah, sim. Então agradeço a todos. Agradeço minha esposa que sempre me apronta, sempre deixa-me, né, assim, roser bonito, mas mais apresentável, mais simpático aqui. Edinaldo que está ali comigo, veio dar força moral aí. Agradeço a todos os irmãos da Igreja Adventista e os outros membros, amigos. A minha família lá em casa, mãe, pai, meus irmãos e os Mendes de sempre. E a todo o povo de Deus, que o Senhor os abençoe. Amém. Muito obrigado, professor Hércules, né? Mais uma vez aqui, né, estendo, mais uma vez agradecendo por estar conosco e já também desejando, né, que em breve nós nos veremos novamente aqui, quem sabe, nesses debates bíblicos de novo. Apolo, mais uma vez quero agradecer. É a segunda vez, espero que venha mais vezes, né? Muito bom tê-lo aqui conosco, como professor também. E faça as suas considerações finais para o nosso internauta. Gente, que pena, estamos chegando ao fim. É sempre bom poder comparecer aqui, estar com os irmãos, poder trocar informações com o professor Hércules, sempre muito humilde nas suas colocações. Eu quero agradecer o convite do programa Ponto de Vista, na pessoa do Madson, né? E ressaltar mais uma vez que isso aqui é muito importante para o alcance do Evangelho às pessoas e a importância que damos à teologia. A teologia se debate sim, ela se conversa sim, e ela é muito proveitosa, tá? Quero mandar também aqui um alô para os internautas, aqueles que estão assistindo, aqueles que participaram, fizeram perguntas, sempre estejam ligados nesse programa, pois é uma bênção. Também para minha família em casa, minha esposa que hoje está completando idade nova, né? Parabéns, a idade, meu nome dela? Em casa é problema. Qual é o nome dela? Como é o nome dela? É Tânia. É Tânia? Não, Tânia. Tânia. Minha irmã Tânia, parabéns para a senhora, viu? É o aniversário dela hoje e a gente vai comemorar, né? Oh, coisa boa. Muito bem. É um prazer, é sempre um prazer estarmos aqui. Eu só queria dar também umas considerações finais, já que o pastor tá vindo pro tribunal, Dá, né? Tá vendo, vale. Gente, o pastor Hércules, ele mencionou dois bons teólogos, do John Stott. O professor mencionou que ele, estudando a questão da imortalidade, ele viu que não tinha base bíblica. Mas existe muita base bíblica, sim. Vou só falar um exemplozinho básico e a gente finalizar. O espírito do imortal, do eterno, que foi soprado no nariz de Adão, ele é eterno. Ele é eterno. Então o espírito que está dentro de você, ele vive eternamente porque vem do próprio Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Apolo. A você, internauta, que esteve comigo desde o início e estar conosco, a você que chegou depois, quero dar a você uma saudação de graça e paz. Muito obrigado por ter estado em todo esse momento no programa conosco. Aos amados irmãos Levi, a irmã Georgina Rodrigues, muito obrigado pela sua audiência, minha irmã. Ao Lucas Chamorro, que muito participou. Quero vê-lo aqui mais uma vez nas outras quintas-feiras. Ao Beralins Bonfim, muito obrigado pela sua audiência. A todos os amados irmãos, a irmã Michele, a minha esposa também que está assistindo, né? A irmã Beth Veríssimo, né? A esposa do nosso amado irmão Valdir, que está aqui nos assistindo. Eu estava aqui no computador o tempo todo enquanto os irmãos estavam debatendo, porque eu estava observando as conversas dos irmãos para poder, né, interagir com os nossos internautas. Quero agradecer também ao Gesimael, que nos acompanha lá do Recife, ali, lá pelo lado de... Eu até iria perguntar isso aos senhores. O professor Hércules fez um comentário aqui, que eu vou dizer, deixa eu só concluir mais uma coisa. Quero agradecer também ao Gesimael, né, lá para os lados de Recife, ali para o Jaboatão, foi o meu supervisor na época de 2011, na Ventesol. Quero agradecer, que sempre está nos acompanhando, como a todos os amados irmãos. Muito obrigado, né, pela sua audiência. Nos sigam. Se vocês entrarem agora no Face da TV Goiamum, esse que está fazendo a transmissão, vocês podem ver os programas que já foram passados, né? Tem vários programas aqui na TV, mas o meu você sempre vai ver o nome Ponto de Vista com o tema em cima. Então, vocês podem procurar, ver os programas que já se passaram, muitos temas interessantes, muito fortes, polêmicos, né, que deixou um pouco ainda a fechar, não fecha de fato. São questões muito polêmicas, né? E temos o aplicativo Portal SGC, né? Se você quiser acompanhar os programas, você vai para um lugar que não tem um Face, tudinho, mas você pode baixar o aplicativo pela Play Store, Portal SGC, que é o aplicativo da TV Goiamum. Agradeço a você, siga a gente aqui no Facebook da TV Goiamum, tem o meu Facebook, Madson Vital, tem aí nos comentários o meu nome, tem também o Facebook do missionário professor Apolo Távora,
né? Vocês podem aqui, eu vou botar o nome dele aqui para vocês pesquisarem depois, se vocês quiserem tirar mais dúvidas com ele. Professor Hércules também da mesma maneira, né? Tem o Facebook do professor Hércules Lima, que vocês podem aí entrar em contato com eles e tirar dúvidas e ter um debate teológico particular. Quero agradecer a você, muito bom ter você aqui conosco. Deus em Cristo te abençoe. Semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez com um grande debate, ou entrevista, ou novidades que vem por aí. A paz do Senhor, que Deus em Cristo te abençoe. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas, com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar um melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiana Piscinas, rodovia PE 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Brinkmania. Venha conhecer a mais nova casa de games de Goiânia. São diversos jogos e brincadeiras voltadas para a alegria de toda a família. Estamos localizados na Rua da Solidade, número 87. Brinkmania, sua diversão é aqui. Na Brinkmania, além de muita diversão, tem também o Lanche Mania. Vem pra cá! Tá precisando realizar aquele check-up na sua saúde? Em uma clínica com tradição e confiança, que entregue os resultados na hora, com precisão e confiabilidade dos melhores profissionais da região? Então venha conhecer a Albuquerque Imagens. Temos todos os tipos de ultrassom, eletrocardiograma, ecocardiograma, encefalograma, mapeamento cerebral, teste ergométrico, holtercardiograma e muito mais. Venha conhecer agora mesmo a Albuquerque Imagens. Pensando em você, a loja Cássia Calçados tem inovado cada dia mais, trazendo beleza e conforto para os seus pés. Temos calçados masculinos, femininos e infantil, uma grande variedade de bolsas, mochilas, chuteiras, meias, bolsas para viagens e muito mais. Venha conhecer a loja Cássia Calçados, na Rua da Misericórdia, no Mercado Cibrazen, Sala 8, em Goiânia. Fone Zap 99422-4733. Cássia Calçados. Todo empreendedor precisa divulgar o seu comércio, mas nem sempre é fácil achar uma gráfica que entregue no tempo que você precisa. Agora você tem a New Way. A New Way é conhecida por sua qualidade e pontualidade. Conseguimos entregar o seu material de forma rápida. São diversas opções em cartões de visitas, banners, panfletos, adesivos e o que mais você precisar para divulgar o seu comércio. Liga pra gente e agende uma visita. New Way, o novo caminho da impressão.